Olá a todos, meu nome é Gabriel Coelho Costa. Esse é mais um vídeo da nossa série de algoritmos de aprendizado de máquina e hoje a gente vai falar sobre o Caminhos. Então, os integrantes, basicamente eu, o exército homem só. Descrição da aplicação. Então, foi desenvolvida uma implementação manual do algoritmo Caminhos sobre a base de dados Iris, que é uma base de dados muito boa para esses estudos iniciais, né, desses algoritmos, já que é uma base de dados muito simples, né, basicamente envolve instâncias com apenas 4 atributos, e com poucas instâncias também que facilita, né, a execução desses algoritmos. A avaliação foi realizada com base no índice de silhueta, que basicamente é uma medida para a gente medir, avaliar o quão bem foi feita o agrupamento, e também, ao final, foram feitas algumas plotagens dessas classificações dessas instâncias. Por fim, foi feita a comparação desses resultados com a implementação já disponibilizada pela biblioteca scikit-learn. Então, a metodologia utilizada foi utilizada o Iris Dataset, como eu disse, importado diretamente do scikit-learn. Como etapa de pré-processamento, foi feita a normalização escalar desses atributos, que ficaram com valores entre 0 e 1. E também uma técnica de PCA, que é a técnica de Principal Component Analysis, onde a gente tem a redução da quantidade de atributos que a gente está considerando dessas instâncias. Então é feita uma combinação linear ali e não é como se os outros atributos fossem simplesmente descartados, né? Basicamente eles são combinados e eles são reduzidos em uma quantidade inferior de atributos. A inicialização dos centroides foi feita de forma aleatória e o cálculo da distância entre as instâncias que estão sendo agrupadas e as centroides que foram definidas foi utilizado a distância euclidiana. E a quantidade de clusters que foi avaliada, o K variou entre 3 e 5, onde o K igual a 3 nesse caso seria o valor ideal, né, já que é um conhecimento prévio que a gente teria da base de dados, aqui a gente tem 3 espécies ali de íris, né, sendo agrupada. Então, relembrando um pouco aqui, né, o que seria exatamente o algoritmo de caminhos. Ao contrário do KNN, que foi o algoritmo que a gente viu no último vídeo, que seria um algoritmo de classificação, né, onde a gente tem uma rotulagem das instâncias ali na fase de treinamento, entre aspas, né? Então, o algoritmo ali, a partir dessas instâncias previamente definidas, ele consegue fazer inferência para novas instâncias. Ao contrário disso, o Caminhos é um algoritmo de clusterização. Então, está num outro ramo ali do aprendizado de máquina, onde o algoritmo ele aprende por observação, basicamente. Então, no caso aqui do Iris Dataset, apesar de a gente já ter a rotulagem ali das instâncias, a gente basicamente descarta essa rotulagem no início do algoritmo e deixa o algoritmo por conta própria aprender ali, né, enxergar padrões nos atributos dessas instâncias e agrupar elas baseado nessas noções de similaridade, né? Então, ele vai justamente agrupar essas instâncias em K clusters, em que a ideia é que instâncias dentro de um mesmo cluster têm uma alta similaridade e instâncias de clusters diferentes tenham uma baixa similaridade. O Caminhos, né, dentre vários algoritmos de clusterização, ele utiliza a ideia de cluster exclusivos e completos, né? Então, cada instância necessariamente pertence a um cluster e esses clusters são disjuntos. Cada cluster é representado por uma centroide, que é basicamente um ponto artificial definido ali no cluster, que as coordenadas desse ponto, né, basicamente é a média dos atributos que estão associados a esse cluster. E também, né, como eu comentei, uma das técnicas de pré-processamento que foi utilizada é a técnica de PCA, que é muito utilizada para a gente conseguir obter um alto desempenho sem comprometer muito a qualidade do agrupamento, né? Apesar de que, ainda assim, não é como se o desempenho, né, não seria tão bom quanto a gente considerar todos os atributos ali que são relevantes, já que algumas nuances ali acabam sendo perdidas, né? Então, atributos que seriam importantes ao serem combinados, a gente não tem a mesma noção ali que a gente teria nos dados originais, né? Os resultados que foram obtidos, então, para K igual a 3 e 5, tanto na implementação manual quanto aquela disponibilizada pelo scikit-learn. Então, para K igual a 3, a gente ficou com índices exatamente iguais, né, de 0,56 ou 56%. E para K igual a 5,
esse índice abaixou um pouco, né, para 44%. Então, valores ali muito próximos nas duas implementações. E basicamente esse índice de silhueta, ele busca medir justamente essa similaridade de uma instância dentro de um cluster e relaciona isso com a distância interclusters, né, entre essa instância e outras instâncias do cluster mais próximo. Então a fórmula aqui está aqui no slide, né, essa fórmula aqui de baixo, onde para cada instância ele realiza esse cálculo, onde AI é a distância intracluster, então é a média da distância entre a instância que está sendo medida e todas as outras que pertencem ao mesmo cluster, e a distância BI, né, que é a distância intercluster. Então, entre a instância que está sendo medida e as instâncias do cluster mais próximo. Basicamente, esses valores, né, como a gente pode ver, né, a gente está dividindo um valor inferior, né, a BI e a AI, por um valor que necessariamente é o maior deles, né? Então, isso aqui vai variar entre o valor entre 0 e 1, basicamente. Ou menos 1 e 1, perdão. A depender do numerador ser negativo ou não, né? Onde valores muito próximos de menos 1 indicam uma clusterização muito ruim, certo? Em que essas distâncias intracluster não ficaram tão boas com relação à distância intercluster. Então, ela vai indicar basicamente clusters que estão sobrepostos, basicamente. Valores ali próximos de 0 começam a se tornar um pouco aceitáveis, mas o ideal mesmo são valores ali próximos de 1, né? Quanto mais próximo de 1, a gente consegue intuitivamente observar que essa fórmula está nos indicando que essa similaridade foi muito bem respeitada e os clusters realmente estão bem disjuntos mesmo. Então, valores aqui de 50% que a gente obteve são valores bem satisfatórios. E aqui a plotagem dos gráficos aqui ao final, certo? Vou mostrar ali um pouco o algoritmo, mostrar a execução. E ao final eu explico um pouco melhor, né, o que a gente realmente está visualizando aqui nessas plotagens. Então, como a gente pode ver, né, são duas plotagens para K igual a 3, comparando o agrupamento manual e o agrupamento do scikit-learn. Os clusters estão representados pelas cores, né? Então, a gente tem nas duas imagens 3 clusters. E o x ali seria a centroide, né, que seria o ponto médio ali de cada cluster. E a gente pode ver que a classificação, né, o agrupamento, perdão, ficou muito semelhante entre as duas implementações, né, com uma leve diferença ali, né, nos clusters que estão mais próximos ali. As amostras, instâncias, né, que estão ali no limiar, né, entre os dois clusters, houve uma pequena variação, né, entre o agrupamento manual e aquele obtido pelo scikit-learn. Como conclusão, então, os índices de silhueta muito próximos e próximos ali a 50%, então indicando o agrupamento aceitável, indicando também que tanto a implementação manual quanto a do scikit-learn obtiveram resultados muito semelhantes. E também a visualização dos clusters, né, por meio daqueles gráficos ali, indica isso de forma ainda mais intuitiva e muito mais evidente, né, de que a classificação realmente ficou bem próxima. Então é isso, vou mostrar aqui agora o código. Primeiramente, vou executar o código aqui, né? Então, já estamos com o ambiente virtual configurado, vou ativar ele aqui. As instâncias, as dependências, né, já devidamente baixadas. Então, vou rodar o algoritmo. Então, aqui, aqueles valores de índice de silhueta que eu tinha mostrado ali, né, no algoritmo. Para K igual a 3 e para K igual a 5. Valores muito próximos mesmo para a implementação manual e do scikit-learn. E vou mostrar um pouco do algoritmo e ao final eu mostro as plotagens, né, e como essas plotagens, né, elas corroboram o que a gente vem falando desde o início desse vídeo, certo? Então aqui a gente tem o arquivo main, que é o ponto de entrada do nosso algoritmo, os valores de K definido para 3 e 5. Basicamente aqui eu estou criando uma instância de plotagem com os dados antes deles serem modificados. Então isso vai ser importante para a gente ver as instâncias com os atributos originais, como que elas foram rotuladas. E aí eu crio basicamente uma instância do caminhos da implementação manual, uma instância do caminhos para a implementação do scikit-learn, utilizando duas componentes. Então a gente tem uma redução de dimensionalidade de 4 componentes para 2 componentes. Ao final eu calculo o índice, faço o agrupamento, né? E por fim calculo o índice de silhueta
para as duas execuções. E por fim, né, eu crio uma instância de plotagem manual, uma instância de plotagem para implementação de scikit-learn e salvo essas imagens para a gente poder fazer uma comparação posteriormente. Então aqui o algoritmo de implementação manual tá aqui. De implementação manual, essa classe abstrata, caminhos, se trata de uma classe abstrata porque ela possui um método abstrato que é o método de inicialização de centroides, onde como esse é um método que pode variar entre diversas implementações, né, foi optado por deixar ele abstrato, e aí as classes concretas poderiam herdar dessa classe e fazer a implementação de fato desse método, reaproveitando todo o código que seria comum entre todas essas implementações. Então, basicamente, aqui no construtor a gente inicializa esses atributos da classe. A gente tem alguns métodos auxiliares, como esse aqui, que calculam os valores de mínimo e máximo entre os atributos, que é importante para realizar tanto a normalização dos dados, quanto no caso da implementação por meio da inicialização aleatória das centroides, a gente precisa saber esses valores mínimo e máximo. Aqui um algoritmo o método de normalização dos dados, que basicamente vai normalizar os dados, os atributos, né, para valores entre 0 e 1, que novamente, como se trata de cálculo de distâncias entre as instâncias e as centroides, é importante que não hajam valores discrepantes que possam impactar nesse cálculo de distância. Aqui, a atualização das centroides, a definição das instâncias a um determinado cluster, e aqui o cálculo para definir a centroide mais próxima daquela instância. Eu vou voltar aqui um pouco nesses métodos, porque eu preferia mostrar aqui o core do algoritmo, né, do caminhos, que está definido aqui nesse método público cluster data, onde basicamente, inicialmente a gente faz a normalização dos dados, faz a redução da dimensionalidade para 2 atributos, e basicamente o caminhos tem uma noção muito simples, muito intuitiva, mas que não deixa de ser poderosa, onde ele basicamente inicializa as centroides, e aqui essa inicialização é uma parte que pode variar entre diferentes implementações, que nesse caso a gente está utilizando a inicialização por meio de valores aleatórios, né? Então aqui as centroides são definidas, ele recupera os valores mínimo e máximo e gera valores aleatórios entre esses mínimos e máximos para cada cluster. Então aqui ele cria uma matriz, se eu tenho K clusters, ele cria uma matriz com K linhas, e para cada uma das linhas ele gera uma coluna com um atributo que é um valor aleatório entre o mínimo e máximo. Então permite o algoritmo convergir mais rápido do que a gente simplesmente gerar valores quaisquer. Então basicamente ele faz a inicialização dessas centroides e salva essas centroides que foram calculadas antes da primeira de cada iteração do algoritmo, basicamente. Ele atribui as instâncias de acordo com essas centroides. Após isso, então a gente já tem um agrupamento inicial assim. Após isso, ele atualiza essas centroides considerando esse novo agrupamento. E aqui ele faz uma verificação se o algoritmo convergiu ou não, onde basicamente a gente utiliza um valor de tolerância entre as centroides anteriores e as novas centroides obtidas após a atualização das instâncias. Isso é interessante porque a gente especifica uma condição de parada que o algoritmo sempre vai convergir, onde a gente impede a gente ter casos em que as centroides vão ficar variando entre alguns poucos valores ali fixos e o algoritmo não queria convergir. Então a gente deixa um limite de tolerância aqui, onde a ideia, a tendência, né, é que ao longo das iterações, então isso aqui é um loop, um while true, né, ao longo das iterações, as centroides vão convergindo para valores ótimos e em determinado momento esses valores vão começar a variar muito pouco ou então praticamente nada. E aí então o algoritmo convergiu para um agrupamento ótimo, vamos dizer assim, né? Então ele fica nesse loop aqui incessantemente, onde ele armazena as centroides anteriores, atribui as instâncias, rotula, né, as instâncias em um determinado cluster de acordo com essas centroides definidas. Baseado nessas centroides, né, ele atualiza, baseado nessas rotulagens, né, ele atualiza as centroides e verifica se
se dentro dessa interação o algoritmo convergiu ou não. Então ele fica nesse loop até o algoritmo convergir. Então com essa visão geral aqui, voltando um pouco naqueles métodos, né? Então aqui, a atualização das centroides, basicamente, ele define aqui os clusters, né? Então basicamente, ele recupera para cada cluster as instâncias que estão definidas naquele cluster e calcula o valor médio aqui, né? Realiza uma soma no eixo 0 aqui, que seria pelas linhas, né? Então faz a soma dos atributos, divide pela quantidade de instâncias naquele cluster. Então ele pega um valor médio, basicamente, e atribui as instâncias a cada cluster aqui. No caso, a gente está utilizando um dicionário que é inicializado como uma lista vazia, que é um pouco menos eficiente que se a gente utilizasse uma estrutura de dados como uma simples lista mesmo, onde cada posição na lista seria o rótulo da instância, já que permite operações mais vetorizadas, né? Mas aqui essa visão alto nível deixa o código um pouco mais legível, assim, e em questão, como são poucas instâncias, não impacta muito aqui no desempenho do nosso algoritmo. Então, basicamente, o algoritmo de atribuição de instâncias, ele inicializa para cada cluster, né? O índice daquele cluster seria a chave desse dicionário, então ele cria uma lista onde, para cada instância, ele calcula o centroide mais próxima, baseado na distância euclidiana, e no dicionário, naquela chave que foi calculada como índice do cluster, né, ele adiciona o índice dessa instância. Então, o algoritmo é esse. A implementação do scikit-learn, muito parecida também, né? A gente tem a normalização dos dados, a aplicação da técnica de PCA. Aqui ele faz a inferência, né? Seria a clusterização mesmo. Aqui, basicamente, a gente está definindo as centroides, né? Após a realização aqui, a execução do algoritmo. E a gente retorna aqui a clusterização, né? Em formato de dicionário também, certo? Por fim, aqui a gente tem então, aqui a classe, né? Que faz a redução de componentes, né? Que seria o PCA mesmo, que seria um método estático, né? Da classe. E aqui o algoritmo de plotagem, né, onde a gente recebe então a rotulagem que foi feita por cada um dos algoritmos, o arquivo, o caminho onde está sendo salva essa imagem, e além disso a gente tem esse parâmetro que são as centroides, que no caso a gente poderia, se ele receber esse parâmetro, né, se for diferente de none, ele printa também a centroide que foi definida ali naquele cluster, né, com um xizinho. Então agora acho que a plotagem aqui vai ficar um pouco mais intuitiva, que a gente entender o que realmente está acontecendo. Então, basicamente, a gente tem três plotagens aqui que são interessantes da gente observar, né? A plotagem dos dados cru, vamos dizer assim, que seriam as instâncias com os valores originais, né? Antes deles serem normalizados, antes da técnica de PCA também reduzir a dimensionalidade dessas entradas. Após isso também, a gente tem, então, a gente cria as instâncias, né, da implementação manual e da implementação do scikit-learn. E então a gente cria uma plotagem com os dados associados tanto à implementação manual quanto com a implementação do scikit-learn. Então, se a gente for observar aqui, né, então a gente tem aqui as imagens sendo salvas nessa nossa pasta output. Essa primeira imagem aqui seria com k igual a 3 para a implementação manual, onde a gente pode ver os valores estão normalizados, então eles estão variando entre -1 e 1, certo? E no xizinho aqui a gente consegue observar o centroide, né, obtido em cada cluster. E aí aqui realmente fica muito óbvio que os pontos destacados dentro de cada cluster realmente estão mais próximos, tem essa noção, né, de similaridade, né, em que esse centroide seria esse ponto artificial que representa o cluster. Para o k igual a 3 na implementação do scikit-learn, a gente teria um valor muito parecido aqui, né, muito próximo. Novamente o xizinho destacando aqui a centroide de cada cluster. E aí quando a gente plota esses dados nos dados originais, né, na matriz, vamos dizer ali, bruta ali, né, seria o dataset que a gente realmente importou do scikit-learn, a gente vê que esses clusters aqui, eles têm como se fosse uma sobreposição, né, e que a princípio não faria muito sentido, né, não teria uma centroide que faria com que esses pontos estariam misturados, né, mas a gente tem que lembrar que, primeiro, foi aplicada uma técnica de PCA. Então, o que a gente está vendo aqui
é uma plotagem 2D de dados que possuem 4 dimensões, né? No caso, a gente está falando de 4 atributos. Ou seja, a gente está vendo uma projeção desses dados, né? O que explicaria esses dados aqui embaralhados, né? Porque basicamente estão sendo plotados 2 atributos e 2 dimensões aqui estão sendo simplesmente descartadas, né? Então essa plotagem dos dados brutos aqui, tanto para a implementação manual quanto aquela do Scikit-learn, ela está desconsiderando aqui pelo menos 2 dimensões, né? Em que se a gente realmente conseguisse visualizar aqui em 4 dimensões, essa separação aqui seria bem mais clara, né? A mesma coisa aqui para K igual a 5, né? Então aqui os clusters aqui, a gente sai um pouco dessa clusterização ótima, né? Que o Iris Dataset, pelo menos, né? Em que a gente tem 3 espécies. Então a implementação manual, novamente, os clusters aqui, cada um com cores diferentes, né? E as centroides marcadas. Para K igual a 5, muito próximo, né? A clusterização. E, novamente, né? Quando a gente vê isso em cima dos dados brutos, parece que a classificação não ficou tão satisfatória, porque os dados estão um pouco embaralhados, mas é justamente porque a gente está vendo uma projeção 2D de dados que possuem 4 dimensões. Então, o vídeo é esse. É um projeto também muito bacana de implementar. Como eu disse, a noção ali, né, o core do algoritmo é uma ideia muito simples, né, é um algoritmo muito antigo, mas que também é muito poderoso, né, e que em poucas iterações ele tende a convergir para valores muito satisfatórios. É isso, muito obrigado.